pessoal. Essa é a nossa, vamos dizer assim, aula que eu considero mais importante de toda a física do ensino médio, é essa aula. Eu considero ela como sendo a primeira aula que você deve assistir de física, tá? A partir dela que começa tudo no ensino médio, ok? E é a aula que eu trato de vetores. Gente, o que é vetor? Se você pegar um dos livros mais usados no mundo de física, a nível terceiro grau, que é o Hardy, você vai ver lá escrito assim, vetor é uma seta, tá? Vetor é uma matéria de matemática, tá? Só que aqui no ensino médio, quem precisa dessa matemática somos nós da física. Então Zoinho, eu até criei uma definição física para vetor. Veja, vetor é uma matéria de matemática, tá? Como eu disse, vou te mostrar nas nossas próximas aulas, que essa matemática é meio diferente da matemática euclidiana. Na matemática vetorial, nem sempre 2 mais 2 são 4. Eu vou te mostrar como é que isso funciona depois, ok? Então, qual é a minha definição física para vetor? Eu digo que vetor é uma representação geométrica de uma grandeza física. Gente, o que é uma grandeza física? Por isso que eu falo que isso aqui é o começo de tudo. O que é uma grandeza física? Grandeza física é qualquer coisa que você pode medir. Tudo que existe na natureza é uma grandeza, tudo que é passível de medição é uma grandeza física, tá? Lembrando, o que é física? Ciência que estuda a natureza através das grandezas físicas, tá? Que são qualquer coisa que pode medir. O que você pode medir na natureza? Tempo, força, velocidade, densidade, energia, corrente elétrica, intensidade sonora, nível sonoro, descarga elétrica, você pode intensidade luminosa, índice de refração, densidade, volume, você pode medir infinidade de coisas. Tudo que você pode medir é exemplo de grandeza física. Agora, pasme, as grandezas físicas, elas têm 4 classificações quanto à natureza. 2 a 2 antagônicas. Vou te apresentar as 2 primeiras, que são antagônicas, tá? E talvez 2 das mais importantes. Primeiro, o que é uma grandeza física fundamental? Olha o nome, gente. Fundamental vem de quê? De fundamento, de fundar, né? De criar, começo de tudo. São grandezas físicas fundamentais as grandezas que não precisam de ninguém para existir, tá? Aliás, elas vão dar o quê? Fundamento para outras, elas vão dar origem às outras. Então, as 7 grandezas físicas fundamentais são essas que eu estou te apresentando. E pasme, só tem essas 7, tá? Tudo que existe na física depende dessas, ó. Comprimento, massa, tempo, temperatura, número de elementos, que é o mol, corrente elétrica e intensidade luminosa. Bom, corrente elétrica, talvez um ou outro aí que já esteja mais aprofundado no ensino médio, vira e fala assim, professor, não seria a carga elétrica? Porque a corrente é a carga pelo tempo. O problema é que quando a galera construiu o estudo da eletricidade, eles primeiro descobriram que tinha corrente para depois descobrir quem andava, para depois descobrir a carga. Tá? Então a corrente, na verdade, nasceu antes que a carga. Por questões didáticas, se eu fosse escolher isso, eu colocaria aqui a carga, porque ela é mais elementar que a corrente. Tá? Mas isso aqui também leva fatores históricos em consideração. E a intensidade luminosa é a única grandeza física que você não estuda aqui no ensino médio, tá? Medida em candela. Essa não é objetivo nosso aqui do ensino médio. Todas as outras você estuda, tá bom? Agora, dessas 7 fundamentais, 3 são mais fundamentais ainda, são os mais importantes. Quais são? Comprimento, massa e tempo. Gente, pra você ter uma ideia, comprimento, massa e tempo, elas definem, sei lá, vou chutar aqui uns quase 80% de tudo que vocês veem na física é em cima disso aqui, ó. Tudo, tá? Comprimento, massa e tempo. Então, essas 3 grandezas são tão importantes que elas definem o que a gente chama de sistema de unidades. Por exemplo, o famoso sistema internacional, ele tem uma sigla. Qual é a sigla do sistema internacional? MKS. MKS faz referência direta a essas 3 grandezas na ordem em que elas aparecem. Por exemplo,
comprimento com M, metro, massa com K, quilograma, quilo sozinho é 1000, é quilograma, e tempo com S, segundo. Então, quando você fala em sistema internacional, falou em comprimento tem que ser metro, em massa tem que ser o quilograma, e em tempo tem que ser o segundo. O chamado sistema técnico, que é o sistema inglês, que já está em desuso até na Inglaterra, era o sistema técnico, que é o CGS. O que significa? Centímetro, grama e segundo. Tá? Eu poderia inventar o sistema, né? O sistema ZOIM, né? Um sistema louco aqui, ó. HHH. Ele tem que fazer referência às três. Então seria o quê? Hectômetro, hectograma e hora. Tá? Um sistema louco, suicídio matemático. As contas seriam tão absurdas que seria inviável esse meu sistema. Tudo bem? Bom, aí, quando uma grandeza física não é fundamental, ela é o quê? Derivada. O que é uma grandeza derivada? Que deriva, que depende de, no caso ela depende das fundamentais. Quais são as grandezas derivadas? O resto, tá? Por exemplo, qualquer outra que não seja essa 7, gente, é derivada. Por exemplo, velocidade. Para você falar em velocidade, metro, segundo, quilômetro por hora, você tem que citar o quê? Comprimento e tempo. Comprimento e tempo. Você fala em aceleração, você também usa o quê? Comprimento e tempo. Então ela também é o quê? Derivada. Agora, uma que algumas pessoas não sabem. Força é derivada. Tá? Vai chegar a hora que a gente vai falar. Você pode olhar lá a minha aula já de leis de Newton. Força resultante igual a MA. Massa é medida em quê, gente? No sistema internacional. Quilograma. E a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Bom, então qual a verdadeira unidade de força no sistema internacional, gente? A verdadeira unidade de força é isso aqui, ó. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Newton é um apelido, é uma homenagem ao pai da dinâmica, o principal pai da dinâmica, tá? O inglês Isaac Newton, tá? Mas Newton é um apelido. A verdadeira unidade nas grandezas fundamentais é essa. Quilograma metro por segundo ao quadrado. E aí você segue, por exemplo, energia. Peguei uma fórmula aqui famosa, energia potencial gravitacional, MGH, confira. Massa, quilograma. Gravidade, metro por segundo ao quadrado. Altura, metro. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, qual a verdadeira unidade de energia? A unidade de energia é quilograma, metro quadrado, segundo ao quadrado. Joule, tá? É uma homenagem. Homenagem a quem? Ao físico e matemático inglês James Prescott Joule, tá? Mas a unidade verdadeira de energia e de trabalho é isso aqui, ó, tá? Quilograma, metro quadrado, segundo ao quadrado. 100% da mecânica, gente, 100% da mecânica é só os três. 100% da mecânica, tá? Por exemplo, potência, energia ou trabalho sobre o tempo, né? É joule por segundo, então fica essa galera toda por segundo, que dá quilograma, metro quadrado por segundo ao cubo, que é o que a gente chama de quê? Watt, homenagem a James Watt, o escocês James Watt. Tudo bem? Então tá aí, grandeza fundamental e grandeza derivada. Agora eu vou te apresentar as outras duas classificações também quanto à natureza, que elas também podem ser vetoriais ou escalares. Vou te apresentar agora. Vamos lá então. Para terminar essa apresentação da introdução de vetores, eu vou falar então as outras duas classificações das grandezas físicas. Como eu disse, além de poder ser fundamental e derivada, as grandezas físicas também podem ser escalares ou vetoriais. Quando que uma grandeza física é dita escalar? Uma grandeza física é dita escalar quando, para ela ter significado pleno, para você entender tudo que acontece sobre ela, é necessário que você tenha dela apenas o módulo e a unidade. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, vou inventar aqui, vamos supor que seja, né? São 14 horas, tá? Eu viro para você e falo, ó, 14 horas. Eu preciso dizer mais alguma coisa para você entender o momento que a gente vive em relação ao dia de hoje? Não, ó. 14 módulo
horas, unidade, definiram o quê? O tempo. Então, o tempo é uma grandeza o quê? Escalar. Vira e fala assim, olha, essa sala é climatizada, portanto, ela está a 24 graus Celsius. 24 graus Celsius. Precisa dizer mais alguma coisa para você entender a temperatura da sala? Não. 24 módulo, graus Celsius, unidade. Está clara a temperatura. E por aí vai. Massa, né? Fala assim, olha, este pincel tem, vou inventar aqui, sei lá, 80 gramas. Tá? Se ele tem 80 gramas, ó, 80 módulo, gramas, unidade. Não precisa falar mais nada, a quantidade de matéria que tem aqui nesse pincel. Tá? Energia, né? Energia. Ah, o seu almoço de hoje, você comeu ou vai comer, sei lá, 700, 800 calorias. 700, né? 700 quilocalorias, normalmente é assim. 700 quilo é 1000. 700 mil calorias. É a quantidade de energia que você vai ganhar. Tá ok? Então tá aí. Grandeza escalar é aquela que para ela ficar bem definida necessita apenas de quê? Módulo e unidade. Agora, se eu viro para você e falo assim, aqui de onde estou eu vou me deslocar 3 metros. Tá claro na cabeça de cada um de vocês que está me ouvindo para onde exatamente eu vou? Onde eu vou parar? Não, eu posso andar 3 metros para cá, para lá, na sua direção. Então, não está claro para onde eu vou. Então, grandezas que só o módulo e a unidade não ficam bem definidas, tá? São chamadas de grandezas o quê? Vetoriais. Então, uma grandeza vetorial é uma grandeza que, para ficar clara, para você entender tudo sobre ela, é necessário que você conheça dela o quê? O módulo, o que é módulo? É o valor, a intensidade. Unidade, direção. Isso aqui, gente, as pessoas costumam errar isso aqui demais. Guarda isso. Gente, o que é direção? Direção é rumo. Horizontal, vertical, inclinado. Leste, oeste, norte e sul. Leste, oeste, norte e sul é direção. Aí, o que é sentido? Tecnicamente, sentido é a possibilidade de se percorrer uma direção. Na direção leste-oeste, eu posso ir para o leste ou para o oeste. Na direção norte-sul, eu posso ir para o norte ou para o sul. Ok? Então, sentido para o leste, para o sul, para a direita, para leste, para cima, para baixo. Isso é sentido. Direção é a inclinação, horizontal, vertical, leste-oeste, por aí vai. Ok? Então, para uma grandeza vetorial ser definida, ela precisa de módulo, unidade, direção e sentido. A gente sempre vai bater na tecla módulo, direção e sentido. Então, por exemplo, acabei de falar uma, né? O deslocamento, acabei de falar aqui, ó. O deslocamento, e esse aqui é muito importante, guarda ele, tá? O deslocamento é vetorial. A velocidade é vetorial, a mesma coisa do deslocamento. Eu vou sair correndo aqui com 3 metros por segundo. Para onde eu vou? Não sei. Falta eu te dar o quê? A direção e o sentido. Na horizontal, paralela ao quadro, eu vou deslocar com 2 metros por segundo paralela ao quadro. Dá para você saber? Não, você só sabe que eu vou deslocar aqui, ó. Faltou eu dizer, no caso, para a sua esquerda ou para a sua direita. Aí, isso seria o quê? Sentido. Força, tá? Vou fazer uma força nesse pincel. O que vai acontecer com ele? Depende, ó. Depende da direção e do sentido. Pode acontecer um monte de coisa, tá? Então, força é vetorial, aceleração é vetorial, campo é vetorial. Qual campo, professor? Qualquer um. Campo elétrico, campo gravitacional, campo magnético. Todos são vetoriais, ok? Então tá aí. Grandeza escalar e grandeza vetorial. Essas duas são também antagônicas. Ou é vetorial ou é escalar. Tá certo? Agora, pode ser escalar e fundamental? Pode, tá? Por exemplo, aqui, ó. O tempo é fundamental escalar. Tá? Pode ser escalar e derivada? Sim, ó. Energia é derivada. Tá ok? Então não tem. Essas duas aqui são antagônicas, as outras duas também. Mas pode ser uma dessas e uma das outras duas? Claro, perfeitamente. Tudo bem? Legal.
E aí, gente, para terminar o quesito apresentação de vetores, eu vou... Representação. Como é que a gente representa um vetor? O vetor é a seta, tá? O vetor é a seta. Você vai pensar no vetor como sendo um dardo, tá? Sabe dardo? Aí tem o jeito, a gente representa por uma setinha, mas pensa nele como um dardo. A ponta do dardo, que seria a ponta da seta, ó, a gente chama de extremidade. E o fundo do dardo, ó, é a origem. Não agora, mas lá para frente, quando a gente for falar principalmente de magnetismo, de eletromagnetismo, usa muito isso, tá? Essa representação aqui, ó. Pegue uma caneta sua, que seria a ponta do dardo, olha de frente para ela. Você olha ela de frente, eu ponho o dardo aqui de frente, ó. Você vai ter uma visão parecida com isso. Então, o que é isso aqui, ó? Esta representação, a bolinha com pontinho, é como a gente representa um vetor saindo da folha. No seu caso aí, vamos supor que você tem um caderno, tá? No meu caso aqui, saindo do quadro. Se você olhar para o fundo do dardo, ele tem essas aletas direcionais. Se você olhar para o fundo do dardo, você vai ver um xizinho aqui, ó. Que às vezes põe uma bolinha, às vezes é só o xizinho, a bolinha com o xizinho ou só o xizinho, tá? Então esse aqui é um jeito de representar o vetor o quê? Entrando na folha, tá? Então esse aqui é um jeito, né, que vai ser muito usado lá para frente, tá? Na mecânica a gente usa de vez em quando, no eletromagnetismo que é mais, tá bom? E, enfim, então a seta principal é o vetor. A letra em cima da seta é só para indicar que aquilo é uma grandeza o quê? Vetorial. Por exemplo, a partir de hoje, quando você vê escrito isso aqui, ó, o que está escrito aqui? Isso aqui, ó, é o vetor A, tá? Vetor A. Quando eu for fazer conta, nós vamos trabalhar com o quê? Com a matemática, nós vamos trabalhar só com o valor numérico. O valor numérico de A, você escreve o vetor entre barras ou ele sem nada, tá? Então o que significa isso aqui, ó? Módulo do vetor A, tá? Então o vetor entre barras e ele sem nada significa módulo do vetor A, tá? Cuidado, cuidado. Você, por exemplo, você vai fazer um exercício, aí você termina, vamos supor que nós estamos falando de força. Você vai fazer um exercício e chega lá, a força vale 5 newtons. Tá certinho. Quer falar bonito, quer impressionar, você vai fazer uma prova de segunda fase, fala assim, ó, resolva o problema normal, aí lá na resposta você põe assim, ó, o módulo da força 5 newtons. Corretíssimo, tá? Corretíssimo e muito certo também, os dois. Só que esse aqui você impressiona mais, tá? Agora, se você fizer isso aqui, ó, o módulo da força, se você escrever isso aqui, ó, o vetor força 5 newtons, essa notação aqui, ó, isso aqui está errado. É uma notação errada. Tudo bem? Então, gente, tá aí. A seta principal é o vetor. A setinha em cima da letra é só para indicar que aquela grandeza é uma grandeza o quê? Vetorial. Quer fazer só o valor numérico? Aí você tem que escrever o vetor entre barras ou ele sem nada. Tá? E por fim, se vetor tem módulo, direção e sentido, qual parte do vetor me dá o módulo? Se eu te perguntar, se esses vetores que vocês estão vendo aqui, ó, se fossem todos força, qual que seria a maior força? O A é óbvio. Como é que você descobriu isso? Ué, é o que tem o maior comprimento. Lembra do conceito que eu te dei? Representação geométrica de uma grandeza física. Quem é o elemento de geometria? A seta, tá? Então, quando eu falei lá, representação geométrica de uma grandeza física, é porque algumas grandezas físicas, não serão todas, tá? Algumas grandezas físicas poderão ser representadas por um elemento de geometria, que é a seta. Então, o módulo é dado pelo comprimento, quanto maior o comprimento da seta, né, do vetor, maior o módulo dele. A direção é dada pela inclinação, cuidado. E o sentido é dado por quem? Pela extremidade. Ó.
Por exemplo, o vetor A, ele é inclinado para cima e ligeiramente à direita. O vetor D é inclinado para a esquerda e para cima, tá? A gente pode nomear ângulos aqui com eixo X e etc e tal, tá? O vetor C, ele é, ó, vertical para baixo, e o vetor B, ele é o quê? Horizontal para a esquerda, tá? Cuidado com isso, certinho? Pessoal, com isso eu encerro essa nossa primeira aula de vetores. Serão várias, porque vetor eu considero uma das matérias mais importantes para você entender a física no ensino médio. Então eu vou fazer muitos detalhes de vetor, principalmente no que diz respeito às próximas aulas, que é onde a gente começa a ver as operações com vetores. Como que se faz conta com vetor? Então nós ainda vamos ter um caminho longo de vetor, tá? Mas esses conceitos iniciais, sempre eu vou voltar neles, então fique atento a eles. Tudo bem? Grande abraço, tchau, tchau.